Ok? A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, quero nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, cumprimentar com a paz de Cristo Jesus e convidar a você neste dia maravilhoso, proporcionado pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a nós meditarmos um pouquinho neste Evangelho do século XXI. É bem verdade que o Evangelho de hoje está sendo pregado, um Evangelho meio que fantasioso, o Evangelho da troca, o Evangelho da breganha. Se o Senhor Jesus me der, eu vou ser crente. Se o Senhor Jesus não me der, eu não vou ser crente. Ou se o Senhor Jesus me curar, eu vou continuar servindo. Se o Senhor Jesus não me curar, eu o deixarei. Interessante que nós, meditando, nós vimos que nesses dias há quantos e quantos que se dizem ser ministros do Senhor, Deus, o Criador, pregam tanta prosperidade, tantas portas abertas e esquece de pregar a prosperidade de fato que é a salvação. Porque eu nunca vi ninguém levar, não que eu sou contra a riqueza, não, muito pelo contrário, mas eu nunca vi ninguém levar para o cemitério as suas riquezas. Não. Eu vejo Cristo Jesus, não Mitra, mas o Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, desde quando veio do ventre de Maria, eu vejo ele passar por sofrimento. Nos 33 anos dele de vida na terra, eu vejo ele passar por sofrimento. Vejo Maria, vejo José. Vou um pouquinho atrás, os patriarcas, os profetas maiores, os profetas menores, enfim, todos eles foram provados pelo Senhor. E eu convido você a meditar comigo, que o Senhor Deus, ele usa metodologia de provar o crente, de provar os seus servos, verdade, queridos, de provar os seus servos, para que eles se aproximem do próprio Deus, o Criador. Vejamos que no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto. Aí, vejamos Abraão, homem íntegro, que eu não posso comparar eu como Abraão. Abraão era um homem íntegro, santo, um homem que andava com Deus, um homem que estava com Deus, um homem que cumpria as ordens do Senhor Deus. E vejo Deus provar a Abraão, vejo Deus, ele por sua excelência, ele provar. E Abraão, por sua vez, ele não mediu esforços, ele foi, como diz a palavra, foi lá, pegou o seu filho, pegou ali o seu cutelo e foi para o Monte Moriá. E creio eu, queridos irmãos, que o Senhor Deus, se provasse você da forma que provou Abraão, e se provasse a mim da forma que provou Abraão, eu não sei se nós seríamos como Abraão. Eu não sei se nós teríamos essa coragem de pegar aquele a quem mais nós amamos, o nosso filho a quem mais amamos, e levar para ser imolado, para fazer um sacrifício, ou melhor, matando a sua vida e entregando ao Senhor. Eu não sei se nós teríamos essa coragem. Claro, eu não teria essa coragem. E vejo Deus provar Abraão, mas Deus provou Abraão para de fato aproximar Abraão dele. E Deus, ele conhecia o amanhã de Abraão. E vejamos uma outra circunstância, uma outra situação. Deus, quando prova os nossos irmãos israelitas ao tirar eles do Egito, e eles peregrinaram 40 anos no deserto em ciclo. E veja o que diz a palavra no livro
no livro de Gênesis, no capítulo 1, livro de Gênesis, ou melhor dizendo, Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2. Lembrar-te-ás de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto nesses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber se guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Eis aí Deus mais uma vez provando o povo de Israel, eis aí Deus mais uma vez provando os seus filhos. Mas esta metodologia de Deus, eu acho interessante, que aproxima Deus, que aproxima o homem do próprio Deus. Porque é quando nós clamamos, é quando nós buscamos a face dele, e quando entendemos que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso soberano, e que nós não somos o Senhor dele, mas é ele o nosso Senhor. E nós muitas vezes, querido, acreditamos que Deus ele tem obrigação de nos ouvir, obrigação de fazer o que nós mandamos. Quem somos nós para mandar Deus fazer alguma coisa? Quem somos nós? Quem é o ser humano para determinar para Deus fazer ou deixar de fazer? Escute, gente, nós somos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Criador. Ele pode, ele faz, ele é o Senhor. Se ele achar por bem de agir de misericórdia, como agiu com Abraão, como agiu com o povo de Israel, tirando ele do Egito ali, se ele agir de misericórdia, louvado e engrandecido o nome dele. E vejamos uma outra situação, que até mesmo Deus, ele nos prova até no direito de escolha, até no direito de escolher. Quando Deus ele chegou em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5, ali em Gibal, e provou o Senhor Deus a Salomão, e disse, pedes o que quiser, e será feito. Ele provou a Salomão. Salomão, por sua vez, ele não pediu riquezas, não, ele pediu a sabedoria. Porque, amados, queridos irmãos, eu quero convidar você para pensar comigo, que uma das maiores riquezas do homem não é a riqueza que está na terra, aonde o Senhor Deus diz, não ajuntei tesouro na terra, aonde o ladrão mina, aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem mina, aonde a traça corrói, mas ajuntai tesouro no céu, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa eternidade está com o Senhor. E nós vimos muitos hoje se apostatar da fé, sair dos caminhos do Senhor, porque aprendeu que aceitando a Cristo como Salvador, ele será milionário, ele será rico, ele será o Todo-Poderoso. Não é bem assim. A rosa, ela exala o seu perfume, mas nunca esquecemos que no seu caule há espinho. E se nós ministros, se o Senhor ministro não ensinar as tuas ovelhas que nós temos altos e baixos, que nós somos provados, e que todos nós que somos provados tem que ser aprovado para entrar no reino do céu, seria grande a queda da tua ovelha. Porque quando a tua ovelha se deparar com as provas, provavelmente ela não vai resistir, provavelmente ela vai negar, ela vai renunciar. Então, queridos, não é que eu prego, que eu ministro em hipótese alguma a pobreza, não é que eu ministro, não, eu ministro que o Senhor Deus é o dono da prata e do ouro, ele pode fazer, ele faz como ele bem quer, quando a sua graça, a sua misericórdia nos alcança. Mas eu pregar um evangelho fantasioso, um evangelho da troca, um evangelho de... Não, eu prego um evangelho de renúncia, um evangelho de espinho, um evangelho de perseguição. Um evangelho de perseguição, sim, porque quando você está fazendo a vontade de Deus e atingindo o inferno, atingindo Satanás, ele envia os seus vasos para vos perseguir até a morte. Veja uma situação que Paulo e Silas, no capítulo 16, o versículo 13, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, escrito pelo doutor Lucas, quando Paulo, Silas, mais uma vez provado. Penso eu que se fosse você, que se fosse
esse evangelho, vamos aí, não vamos generalizar, que tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus, tem muitos ministros que não pregam o evangelho fantasioso, mas que pregam o evangelho do amor, que pregam o evangelho da coragem, que pregam o evangelho de desbravar o inferno para tirar as almas das garras de Satanás, que estão dentro do presídio pregando o evangelho, que estão dentro dos hospitais pregando o evangelho, que estão sendo de fato os capelões ali nos hospitais, ali no presídio pregando o evangelho a toda criatura. Esses eu afirmo que são os verdadeiros pregadores. É bem verdade que tem muitos pregadores que têm uma fantasia de pregar o evangelho em Gideão. Pregar o evangelho, para quem conhece o evangelho, é fácil. Eu quero ver você pregar o evangelho dentro das cadeias, dentro dos hospitais, dentro das comunidades perigosas, dentro dos lugares aonde muitos não querem ir, nem passar por lá, tem medo de passar por lá. Esse eu considero o verdadeiro evangelista, o verdadeiro pregador do evangelho, das boas novas de salvação. É esse. Como Paulo, não, eu vou para Roma, é lá que eu quero pregar. Mas Paulo, Ananias, Paulo, tu está sendo procurado lá, tu está sendo procurado para ser morto lá, e tu vais lá. Eu vou, porque é lá que eu quero pregar o evangelho. E ele foi. Lançaram Paulo e Silas na prisão. E veja a prova que Deus colocou esses dois ali na prisão, amarraram, depois de chicotear, de espancar, de apedrejar, lançaram na prisão, creio eu, que Paulo e Silas, com seus rostos feridos, com seu corpo dolorido, doendo, ali ainda amarrado, onde não era a prisão de hoje, mas era a prisão onde era um calabouço, onde tinha rata, onde tinha baratas, onde tinha todo tipo de mazelas, mas estava lá eles amarrados, mas louvando e enaltecendo o Senhor. Em nenhum momento Paulo e Silas, segundo a palavra, indagaram a Deus, não em nenhum momento, mas glorificaram o Senhor. Porque ainda em Atos dos Apóstolos, diz a palavra, diz o próprio Jesus, que nós tenhamos que ser cheios do Espírito Santo para ser a testemunha de Cristo Jesus. A testemunha de Cristo Jesus. E quando testemunhamos dele, nós vemos que de fato até o próprio Cristo, ele sofreu tanta barbaridade ao ponto de ir para a cruz do Calvário, para abrir uma válvula de escape para nós que cremos no seu nome, unigênito, para que tenhamos a vida eterna, tenhamos a vida eterna com Ele na glória. Então, amados, nós vemos que Paulo e Silas foi açoitado. Paulo e Silas, eles foram ali humilhados, mas pregaram o Evangelho. Se fosse feito com você, se fosse feito com você hoje, se fosse feito com você esta situação, o que você fazia? Você pregaria o Evangelho na prisão? Você pregaria o Evangelho, mesmo você amarrado, acorrentado ali, mesmo sofrendo espancamento, você pregaria? Será que é esse Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou? Não, eu não aprendi isso. Eu aprendi com o meu pastor, Josevan, do estado de São Paulo. Aprendi que ele pregava o Evangelho por amor, aonde ele, saindo do Jardim Beval, andando quase 50 quilômetros para pregar o Evangelho, aonde ganhou minha mãe, aonde ganhou meu pai, que estava socado dentro da macumbaria, aonde eu tenho uma base, é onde eu vi ele pregar o Evangelho por amor. Ele não media esforços, ele entrava em todos os lugares difíceis, onde tinha pessoas acorrentadas por Satanás, e pregava o Evangelho. Esse sim eu garanto que é o verdadeiro pregador do Evangelho, não para se aparecer, nem para se exibir, nem para se promover, não, mas pregava para promover o nome de Cristo Jesus, para enaltecer o nome de Cristo Jesus. Vejo também na pessoa do pastor Isaías de Mendonça, a quem eu tive o privilégio de ser o seu servo, a quem eu tive o privilégio de conhecer, que saía do estado do Rio de Janeiro, do Vila Rosali, ia para o estado de Minas Gerais, e quando lá chegava, ele falava para mim: eu quero conhecer as ovelhas a quem o Senhor ganhou aqui nesse lugar, e saía comigo pelas províncias, pelo roçado, pela roça, atravessando Pinguela, pisando em estrume de gado, mas ele queria conhecer as ovelhinhas que era do reino do Senhor e que estava sob o comando dele sobre esta terra. Esses eu garanto que são verdadeiros pregadores e que passam pela prova dando glória a Deus. Esses, como Paulo, como Silas.
E eu quero te dizer, queridos irmãos, que se você, meu amado ministro, se você está sendo provado nesse instante, se você está passando por tribulação, está sendo provado, às vezes você pensa que Jesus está distante de você. Não, o Senhor, se Ele está te provando, é porque, amados queridos irmãos, é para que você se aproxima dEle mais e mais. E tenho certeza que o teu galardão não está aqui na terra, não. Eu tenho certeza que o teu galardão está com o Senhor, para dar a cada um segundo as tuas obras. Segundo as tuas obras. Não esqueça da passagem do rico e do mendigo. Não esqueça, o rico ganhou todo o teu galardão aqui na terra, mas o mendigo, quando ele foi estar, ele estava ganhando o seu galardão com o Senhor. Então, não indaga ao Senhor nas suas provações. Não indaga ao Senhor quando o Senhor vos provar, mas glorifique a Ele, porque Ele é digno de honra, digno de glória. Ele te provando ou não, Ele te dando ou não, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo pó, servos. E a palavra ainda diz, queridos irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, vede, por motivo de gozo, por seres provados, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Quando somos provados pelo Senhor, queridos, quando somos provados pelo Senhor, aproxima mais de Deus. O que importa na vida que vivemos, nesses 120 anos que vivemos nessa terra? O que importa? As riquezas terrestres ou a vida eterna diante do Pai? Ou a vida eterna com o Senhor? Aonde estaremos glorificando ao Senhor Deus eternamente. O que importa para nós, queridos irmãos? O que importa para você? Enquanto muitos, queridos, estão meio que no evangelho fantasioso, eu quero que você entenda, eu não sou contra a prosperidade, muito pelo contrário. Temos que viver a prosperidade, sim, mas não colocar Cristo na parede como você tem esse direito. Achando que tem esse direito de colocar Deus na parede como você tem esse direito. E peraí, nunca se esqueça que o Senhor é Senhor e nós somos servos. Aí eu paro para pensar no meio de um evangelho fantasioso, que tantas catedrais sendo construídas, quantas pregações de prosperidade em prosperidade, e quantos esquecendo dos nossos irmãos ministros que estão na Indonésia, que estão na África, que estão na China, que estão na Coreia, sendo eles queimados vivos, sendo eles colocados, sendo afogados, sendo decapitados, como os nossos apóstolos aconteceu com eles. Ei, vamos acordar, que os céus é tomado à força. Vamos despertar, porque os céus é tomado à força, querido. Não pensamos nós que nós iremos comprar o nosso passaporte para os céus com o que nós temos nessa terra. Não pensamos nós que iremos comprar a vida eterna, queridos irmãos, com o que nós ganhamos nessa terra. Ou porque eu tenho melhor, ou porque a minha igreja ela é próspera, ou porque eu tenho uma catedral, ou porque a minha igreja não precisa de nada. Não. Os céus é tomada a força, renunciando à carne, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu consagro a minha vida, eu oro, eu clamo ao Senhor pelos nossos irmãos que estão nos confins da terra sofrendo martírio, sofrendo perseguições, sendo lançado na prisão, sendo ali, vendo como aconteceu nesses últimos dias, uma criança que foi morta, mas o seu pai não negou a Cristo, a sua mulher foi morta e o seu pai não negou a Cristo, ele foi morto e não negou a Cristo. É esse evangelho que eu vejo, porque o próprio Cristo ele diz claramente: olha, quando vos persegui, não esquecei que antes de vós perseguiram a mim. E não esqueço o que o Senhor falou com Paulo, que Paulo sofreria perseguição, sofreria muito por amor de Cristo Jesus, por amor da palavra de Deus. Então, queridos, que ensina as suas ovelhas, que é o óbvio,
O evangelho é pétalas, exala perfume, mas não esqueça que o seu caule tem espinho. Não esqueça que o evangelho não só é prosperidade, ele é prosperidade, ele é paz, ele é vida em abundância, mas que tem, sim, queridos irmãos, tem sim as suas provações. E quando você for provado pelo Senhor, e se você está sendo provado pelo Senhor, não esqueça que tudo isso provém para a perseverança para com o Senhor Deus, uma proximidade mais com o Senhor Deus, uma intimidade com o Senhor Deus. Eu pergunto, se nessa semana, se no dia de hoje, você já derramou as suas lágrimas clamando ao Senhor, se você já, no dia de hoje, se você buscou a face do Senhor com o seu rosto em pó, ou se nesse mês, ou se você lembrou dos nossos irmãos que estão presos, como se fosse você um deles, ou se você lembrou dos nossos irmãos que estão no leito, como se fosse você um deles, eu te convido você a clamar ao Senhor, e entender que nós somos diferentes nesta terra. Nós não somos iguais ao povo deste mundo. Sim, nós somos diferentes. Não quero ser igual ao mundo, não quero ser ou ter a riqueza que o mundo há, não, eu quero ter a excelência do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero ter o entendimento de Cristo de Deus sobre nossas vidas. Eu quero repetir a você, queridos, com muita propriedade. Há muitos cultos fúnebres que eu faço, deles ricos, deles pobres, deles pretos, deles brancos, amarelos, mas nunca vi nenhum deles levar para a sepultura as suas riquezas terrestres. Não, nunca vi. Mas busque, querido, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nunca indaga o Senhor Deus, porque Ele é teu Senhor. Ele é teu Senhor. Você não tem o direito de ser soberano, mas Ele tem o direito. Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Não é esse Jesus Mitra, não, que Roma apresenta ao mundo, mas é Jesus, o Messias, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que sofreu perseguição, aquele que foi chicoteado, aquele que foi até a cruz do Calvário, sendo ele espancado, sendo ele morto na cruz do Calvário, e disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É esse Senhor Jesus a quem eu apresento a você. É esse, a esse Jesus a quem Maria estava chorando a sua morte ali aos pés da cruz, a quem Maria estava ali como uma mãe protetora, mas não podia fazer nada, não pôde fazer nada, estava ali chorando a morte do seu filho, vendo o seu filho minar sangue no seu corpo, vendo o seu filho sendo tirado pedaço de carne do seu corpo em cada chicoteada que ele levava, mas ela estava ali, não desacreditando do seu próprio filho, de Cristo Jesus, mas estava ali sabendo que o Senhor ia ressurgir dentre os mortos no terceiro dia, e disse ele em sua palavra: eis que eu vou para o céu, mas que enviarei o Espírito Consolador, que habitará em vós até a consumação do século. É esse Espírito Santo de Cristo Jesus a quem eu vos apresento, esse Espírito que te fortaleça para que você vá ao presídio, para que você vá aos hospitais, para que você vá às comunidades aonde estão trocando tiro, morrendo pessoas toda hora, e pregar o Evangelho a essas pessoas. Não é esse Jesus que te exorta a você ir para os Gideões. Para quê? Para pregar o Evangelho a quem conhece o Evangelho. Eu quero que você leve o Evangelho àquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu quero que você leve o Evangelho àquelas pessoas que estão sofrendo dentro de presídio, dentro dos hospitais, dentro das favelas e nas comunidades aonde o Evangelho não chegou ainda, aonde não tem nem energia. Eu quero que você seja um grande evangelista, um grande missionário, um grande pregador, e comece a pensar nisso. Que é esses a quem Jesus tem chamado. Começa a pensar na vida dos patriarcas. Começa a passear um pouco com os patriarcas. Começa a passear com Elias. Quem é você para se comparar com Elias? Quem é você para se comparar com Elias? Mas começa você a ver a vida de Elias, a ver a vida do profeta Eliseu, a ver a vida, amados, que eles vão dos profetas maiores e os profetas menores, o profeta Jeremias. Começa a ver, começa a analisar quem são esses profetas e quem é você para se comparar com eles. Quem é? Será que nós somos diferentes? Será que Deus mudou?
Será que o Senhor, o Criador do universo, mudou? Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Nós que queremos mudá-lo, mas nós não mudamos Ele. Ele continua o mesmo. Não se esqueça que o Senhor está vindo buscar a sua noiva. E não se esqueça que a noiva não é o mundo. A noiva é a igreja de Cristo na terra. E que dentre esta igreja de Cristo na terra, não será todos que irão. Será 50%, será um povo escolhido, um povo que vai de fato ouvir o soar da trombeta. Então te prepare, crente, não para marchar, virar cambalhota, não para pular, não para fazer as coisas que o mundo está oferecendo, ou que o Deus desse século tem colocado na igreja, mas para que você vá morar na glória com o Senhor. É esse evangelho que eu vos apresento, é esse Cristo que eu vos apresento. Não se esqueçam, não tem nenhum pregador do século 21 que eu possa compará-lo como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como os profetas maiores e menores, ou como os apóstolos, quanto menos como Jesus Cristo. Não há. Então eu te convido você, para que você medite nesta mensagem e veja que lá atrás teria 450 profetas de Baal, e somente um era profeta, era porta-voz do Todo-Poderoso. Somente um era o porta-voz do Todo-Poderoso. Então fique com esta palavra no teu coração e começa a viver Cristo, ou começa a deixar Cristo viver na sua vida, tudo sempre, em nome de Jesus. Deixa a paz. Que a paz esteja com o Senhor ministro, esteja com a tua família, e que te proteja em toda circunstância, e que se estiver passando pela prova, vá dando glória a Deus, e o Senhor será contigo na prova. Preste atenção, preste muita atenção. Eu não posso me comparar com Sadraque, Mesaque e Abednego, e nem com Daniel, mas eles foi provado. Nós não chegamos aos pés dele, mas eles foi provado. Mas preste atenção, foram aprovados. Você precisa ser provado, e aprovado para entrar na eternidade com o Senhor. Fique na paz, receba meu abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.